dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. A aula de hoje é sobre gêneros literários. Então vamos começar falando da literatura. O que é literatura? Como a gente já estudou, a literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. Quanto à forma, o texto pode apresentar-se em prosa. É quando você escreve assim, sabe? Respeitando a paragrafação, indo de um lado ao outro, de uma margem a outra. Ou então, em versos. Escrevemos em versos quando escrevemos respeitando uma métrica ou um ritmo, separando em parágrafos, cada linha ali sendo um verso. Tá? Quanto ao conteúdo, a estrutura, podemos enquadrar as obras literárias em 3 gêneros. São eles: o lírico, quando um eu nos passa uma emoção, um estado, concentra-se no mundo interior do poeta, apresentando forte carga subjetiva. A subjetividade surge, assim, como característica marcante do lírico. O poeta posiciona-se em face dos mistérios da vida. Então é aquele tipo de poema em que você fala do ser humano, que o poeta, melhor dizendo, que a gente vai chamar aqui de eu lírico, em que o eu lírico do poeta, melhor ainda, em que o eu lírico do poeta, que é essa voz que se expressa dentro da poesia, fala dos sentimentos, sabe? Faz uma reflexão sobre a vida, sobre o amor, sobre a morte, sobre a infância, uma recordação. Ela não vem contar uma história, mas traz assim todo o sentimento, toda a subjetividade que há no eu do autor. O dramático é quando os atores, num espaço especial, aí estamos falando do teatro, apresentam, por meio de palavras e gestos, um acontecimento. Retrata fundamentalmente os conflitos humanos. Então são histórias que são encenadas. O texto dramático é um texto que é preparado para o ator encenar. Então ele tem que ter um espaço específico, que é o espaço do teatro, onde se dará, a história não será contada, mas apresentada, representada pelos atores. Entendeu? Então o texto dramático ele tem esse objetivo dentro das artes. Se conectar ao teatro. O último gênero é o épico, quando temos uma narrativa de fundo histórico. São feitos aqui, são os feitos heróicos e os grandes ideais de um povo, o tema das epopeias. Olha, aqui vale uma observação muito importante. Eu já falei isso em aula. O épico, quando se concebeu o conceito de épico, ele estava muito ligado a um tipo de texto narrativo que é a epopeia. Tá? É o que tinha naquela época. Então, as características do épico se assemelham, se alinham, melhor dizendo, com o conceito de epopeia. E ficou difícil sustentar esses conceitos do épico quando surgiram outros tipos de textos também narrativos, ou seja, textos que não se enquadravam nem no lírico nem no dramático, mas que não eram assim grandes ideais de um povo, não eram feitos heróicos, ou seja, não tinham essa grandiosidade da epopeia. Tá? Então isso é um dos primeiros problemas a surgir dentro da divisão dos textos literários dentro desses 3 gêneros: o lírico, o dramático e o épico. Bom, para você entender um pouquinho melhor, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um quadro distintivo do lírico, do épico e do dramático, ok? Então vamos lá. Tomando por quesitos função da linguagem predominante, modo de enunciação,
perspectiva temporal, verbos e pessoas, conteúdo, efeito e formas principais. Então, vamos lá. O lírico, o épico e o dramático. Quanto à questão da função de linguagem predominante, aqui estamos falando das funções da linguagem, né? Função emotiva, função referencial, função conativa, que também é conhecida pelo nome de apelativa ou imperativa, função metalinguística, função fática. Está falando das funções da linguagem, matéria que nós já estudamos. Se você não lembra, pegue o vídeo que fala sobre funções da linguagem. Vai ser bem interessante você rever essa matéria para compreender melhor esse ponto aqui que estamos estudando. Mas vamos lá. Função da linguagem predominante. No lírico, predomina a emotiva. Então, dentro do gênero lírico, o que predomina é a linguagem que traz, né, é a linguagem que coloca o enunciador, né, o eu lírico, como o centro da atenção. Estamos falando, é tudo que ele sente ou pensa que é o mais importante ali, de ser dito. No épico, o foco se encontra nos fatos, nos acontecimentos, tá? no ocorrido. Portanto, podemos dizer que a função aí é referencial, porque ela foca não no que sente quem está contando a história. Não interessa o sentimento de quem está contando a história, mas os fatos, sim, esses interessam. Entendeu? O dramático vai focar mais na função conativa ou função apelativa. Tá? A função apelativa ela está focada no receptor, ou seja, o gênero dramático se importa muito mais com a receptividade por parte da plateia, por parte do leitor. Então, o foco é em quem recebe, em quem é o destinatário, o receptor dessa mensagem. Tá? Então, lírico foca na função emotiva, ou seja, no emissor. O épico tem função referencial, porque foca nos fatos, nos acontecimentos. E o dramático tem função conativa, também chamada de apelativa, porque foca nos receptores da mensagem. No quesito modo de enunciação, né, de que forma eu tenho contato com o texto, né, quem é que me conecta ao texto. No caso do lírico, quem te conecta ao texto é o emissor, tá? Que no caso aqui é o eu lírico. Tá? Então, o modo de enunciação é enunciação do emissor, porque é ele quem te conecta com o texto. No caso do épico, nós temos o modo de enunciação pode ser do emissor, ou seja, quando você tem um narrador, que é aquela voz do texto, que te conecta com a história, mas também esse narrador pode ser um personagem, como já vimos aqui, narrador-personagem. Então, enunciação do emissor ou das personagens, porque as personagens podem conectar ao texto, podem me contar essa história também. O gênero dramático, a enunciação vem por parte das personagens, né? Já que nós não temos nenhum emissor, nenhum eu lírico, como o lírico, ou nenhum narrador, como no épico. O que nós temos são os personagens interagindo, e nessa interação entre as personagens eu fico sabendo o que está acontecendo. Então a história acontece para mim. Ela acontece diante dos meus olhos. E aí eu tenho consciência desse acontecimento. Ah, professor, mas quando eu estou lendo, quando é só o texto, quando não tem a peça, mesmo assim, o que você percebe a história pelas falas das personagens. Uma vai conversando com a outra, e ali você vai se dando conta do que está acontecendo. Então, por isso que a gente diz que a enunciação aí é por parte das personagens, tá? É através delas que eu fico sabendo da história, seja porque elas estão encenando no palco ou porque elas estão dialogando ali no texto. Bom? Verbos e pessoas. Bom, o lírico trabalha, né, tem aquele foco subjetivo, trabalha sempre com a primeira pessoa, o eu lírico, né? O eu lírico que é aquela voz que fala dentro do poema. O tempo é o tempo presente.
sabe? A coisa está acontecendo agora para você. O poeta fala do que ele está sentindo naquele momento em que ele constrói a poesia. Não uma coisa que ele sentiu no passado. Não que não possa ter, mas em geral é isso. Ele vai falar daquilo que ele está sentindo naquele momento. Tá? O gênero épico é diferente, ele trabalha com o passado. Ele vai contar uma história que já aconteceu. E no caso das epopeias, de um passado bem distante. Tanto que ele precisa da ajuda, né, de algum ser mítico que lembre a ele, né, a história. É comum, principalmente na epopeia, o uso da terceira pessoa, embora a gente modernamente também trabalhe com a primeira pessoa. Tá? Então você vai ter terceira e primeira pessoa. Mas no caso da epopeia, só a terceira pessoa. Há aquele afastamento. Não há narrador personagem nesse caso. O dramático ele vai trabalhar com o verbo no presente e no futuro. São as coisas que estão acontecendo e as coisas prometidas que ainda estão por acontecer. As pessoas ali você tem a primeira e a segunda pessoa. Você tem um diálogo. Então é a primeira pessoa que é a pessoa que fala e a segunda é a pessoa que ouve. Né? Você tem a primeira e a segunda pessoa. Estão sempre alternando. A primeira pode virar a segunda a primeira. O emissor e o receptor podem trocar de lugares porque você tem um diálogo acontecendo dentro da história, ali, dentro da peça. Então, recapitulando. O lírico trabalha com o tempo presente na primeira pessoa. O épico, né, principalmente a epopeia, com o tempo passado na terceira pessoa. E o dramático trabalha com o tempo presente e o tempo futuro, na primeira e na segunda pessoa, porque eles estão num diálogo. Tá bom? Conteúdo. O conteúdo do lírico traz uma expressão do sentimento pessoal. Então ele vai falar daquilo que ele sente. Tá? Esse é o conteúdo, tudo que ele sentir. Tristeza, alegria, medo da morte, desespero, raiva, o que sentir ele coloca para fora através da sua poesia. O épico trabalha com relatos de ações heróicas, fatos, né? Aqui estamos falando da epopeia, tá? Então, grandes feitos que chamam a atenção de uma nação, que contribuem para a grandiosidade daquela nação. E o dramático vai trabalhar com representações de ações nas quais se chocam forças oponentes. Então é sempre dentro do conceito grego, né, daquela divisão aristotélica, você vai ter uma peça de teatro, seja a tragédia ou a comédia, vai ser sempre um embate entre forças opostas, né? Por exemplo, na tragédia você tem o bem contra o mal, o certo contra o errado, é sempre essa oposição, sabe? É a razão contra a loucura, entendeu? Essa é a oposição de forças antagônicas. Efeito. No lírico, o efeito causado no espectador é a emoção, é a simpatia, é a exaltação. Então, assim, a gente pode citar até outros, assim, são os básicos. O lírico vai provocar sentimentos em quem está lendo. O objetivo do texto lírico é provocar os sentimentos do leitor. Entendeu? O efeito que o épico causa é o da admiração, o da surpresa, o do orgulho. Estou falando aqui da epopeia, focando muito na epopeia. Então você traz aqui uma história grandiosa, uma história que enobrece aquela nação, que valoriza, que causa orgulho. E, em muitos casos, pode trazer surpresas e provocar admiração. Tá? Agora, se a gente levar para outros tipos de texto, pode causar pode criar gerar o senso crítico, pode gerar uma raiva, pode gerar... Também pode provocar sentimentos, né? Se você tiver, por exemplo, um texto em primeira pessoa, ou não, mas você pode gerar também sentimento. Mas o foco do épico é de causar essa... Né? Não para si, mas para a história contada, causar admiração, surpresa e orgulho. O gênero dramático
ele causa no receptor, né, no leitor, no espectador, piedade e terror. Né? Piedade, terror, no caso da tragédia, né? Piedade e terror. Piedade, terror pelos absurdos cometidos pelo herói e ao mesmo tempo piedade pelo sofrimento do herói. A revolta também é outro sentimento provocado pelo efeito que causa o texto dramático, né? Que gera que o texto dramático é capaz de gerar no espectador, no leitor, tá? Sobretudo na comédia, né? Quando a gente ri, debocha, mas ao mesmo tempo se revolta com tudo aquilo que a gente sabe que é verdade. Formas principais, né? Que formatos o texto lírico assume? Por exemplo, soneto, ode, balada, elegia, canção. Pode ter também a prosa lírica, que é o texto que não é escrito em verso, mas que é lírico, tem o sentimento do lírico. Tudo que nós falamos aqui. O épico assume isso. Aqui a gente está falando da epopeia, né? Focando muito na epopeia. Né? O épico, então, ele trabalha com diferentes tipos de romances também, mas o foco seria a epopeia. O dramático vai trabalhar com diferentes tipos de peças de teatro, tá? E monólogos dramáticos também. Então, vamos citar aqui a tragédia e a comédia, que são os tradicionais, mas tem outros tipos: alto, a ópera, a tragicomédia e por aí vai. Então tá. O que são os gêneros literários? Os gêneros literários são classificações em grupos de diversos tipos de obras literárias que existem. Então, pegamos lá, Aristóteles pegou todos os textos que existiam e dividiu em grupos. Quais são os tipos de gêneros literários que existem? A classificação dos gêneros literários foi proposta na Antiguidade Clássica pelo filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., as quais foram divididas em 3 tipos: gênero lírico, que é a palavra cantada, né, já que é lida ao som de um instrumento; gênero dramático, que é aquele que é representado, né, que pode ser levado para o palco; e o gênero épico, que é o da palavra narrada, é o que conta histórias. Gênero lírico. O gênero lírico vai apresentar textos em versos por meio de uma linguagem poética, de caráter sentimental, com a predominância da subjetividade do eu lírico, tá? Que é o mesmo que dizer que o poema é falado em primeira pessoa. Exemplos nós falamos: soneto, poesia, ode, hino, sátira. Gênero épico. Elementos essenciais das narrativas épicas são o narrador, quem narra a história, o enredo, sucessão de acontecimentos, personagens principais e secundários, tempo, épocas dos fatos e espaço local dos episódios. Nós já falamos disso aqui também, então qualquer dúvida, volte aí a algumas aulas, tá? E reveja esse conteúdo que nós falamos sobre estrutura do texto narrativo. Aí nós temos a epopeia, o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, são exemplos de gêneros de gênero épico, tá? E dramático. Nós temos o gênero dramático como aquele que envolve a literatura teatral em prosa ou em verso, aquela para ser apresentada e encenada. Do grego, a palavra drama significa ação. Luz, câmera, ação. Nós temos a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa, para citar alguns. Né? Beleza? Olha, modernamente a gente divide os gêneros literários ainda continua dividindo em 3, mas para abranger outros tipos de textos narrativos, ao invés de usar o termo gênero épico, hoje se usa gênero narrativo. Então ficaria gênero lírico, que expressa emoções, textos subjetivos, musicalidade explorada. Gênero narrativo, que envolve terceiros, narra sobre um povo, e também tem textos sobre aventuras, né, etc. E o gênero dramático, misérias humanas, intuito de ser dramatizado e expõe conflitos. Tá? Esqueminha para você entender. Hoje em dia se usa gênero lírico, narrativo, dramático.
Mas essa divisão tradicional entre gêneros literários originou-se na Grécia clássica, com Aristóteles, quando a poesia era a forma predominante de literatura. Por nos parecer mais didático, tá, adotamos uma divisão em 4 gêneros literários, desmembrando do épico o gênero narrativo, ou como querem alguns, a ficção, para enquadrar as narrativas. Então aqui a gente vai fazer isso, eu vou dividir em 4, tá? Depois a gente vai trabalhar com 3, vou trabalhar com lírico, narrativo e dramático. Mas nesse momento, para você entender, eu vou pegar o épico e vou desmembrá-lo, porque há diferenças entre a epopeia e os demais textos, tá bom? Então, vem comigo. Então, resumindo aqui para você os gêneros literários, nós temos épico, lírico e dramático. Tá? Mas do épico eu vou puxar o narrativo. Tá bom? Então, eu vou pegar a divisão em 3 e partir do épico em 2, épico e narrativo. O épico, agora falando só da epopeia, é um poema longo, narrativo, tem uma temática histórica, a presença do herói, sempre ali daquele herói clássico, feitos heróicos de um povo, isso é constante aí na epopeia, conta os fatos passados e tem um relato mais objetivo, né, direto ao ponto. Um exemplo do gênero épico é a epopeia, longo poema que narra feitos heróicos de um povo, de um herói que representa um povo. O narrativo, que a gente vai tirar aí do épico, né, como uma extensão, né, uma dissidência do épico, um ramo do épico, também conta história. Os dois contam história, por isso que os dois basicamente são a mesma coisa. Mas o conceito, volto a dizer, o conceito que Aristóteles construiu para épico está muito ligado ao conceito de epopeia. E não dá para atribuir a contos, novelas, romances, crônicas e fábulas o mesmo conceito. Entendeu? Por isso essa necessidade de separar. O gênero narrativo, que também conta história, é uma narrativa em prosa. Apesar de que hoje em dia nós temos poemas épicos agora em prosa, tá? O texto épico em prosa. O formato aí não é tão... eu posso mudar o formato do texto. Mas há a presença de um narrador que pode ser personagem, né? Ou um narrador em terceira pessoa, como é o caso da epopeia. Então aqui eu posso ter um narrador que ao mesmo tempo que é narrador também é personagem. Eu posso ter um narrador que dá opinião, um narrador que vai dar o seu testemunho ali. Narrador testemunho. Entendeu? Um narrador intruso. Posso ter todos, o tipo de narradores todos. Lá no épico não. O narrador lá é um narrador onisciente. Narrador em terceira pessoa. Tá? Um narrador que ele sabe o que vai acontecer na história. Tá? Ele conhece a história. Porque a história se passou há muito tempo. Ele tem consciência de toda a história. Nós temos aqui, caindo no narrativo. Personagens e uma sequência de fatos, como todo o texto narrativo, inclusive o texto épico, a epopeia. E a estrutura que tem início, clímax e desfecho. O que vai destoar aqui, quero que você entenda isso, do narrativo para o épico, né, para o épico, epopeia, é que o narrativo, o conto, a novela, o romance, a crônica, a fábula, eles não precisam ser grandiloquentes, ter aquela linguagem, né, toda rebuscada. Eles não precisam falar de grandes feitos heróicos, não precisam ser narrativas longas, como é o caso do poema épico, não precisam ter elementos míticos presentes na obra, ida ao inferno, toda aquela sequência pedida para um texto dessa natureza. Tá? Então, assim, são textos bem mais, assim, como posso dizer, são textos bem livres quanto a regras estruturais. Tá? São textos livres nesse sentido, né? Em relação, comparado com claro que tem suas regras, mas comparado com a epopeia, nossa, sabe? Então eu posso contar uma história do jeito que eu quiser. Eu estou construindo um texto narrativo do mesmo jeito. Tá?
Não preciso seguir um padrão ali, ser fiel naquilo que eu... Mas é principalmente a grande diferença está no tema, né? A temática épica da epopeia é muito difícil, tanto que não existem muitas epopeias no mundo. Tá? É um tema grandioso, um grande feito, coisa que no caso do narrativo não necessariamente tem que ser assim. Também a questão da mitologia. O épico faz questão de que os elementos mitológicos apareçam. O narrativo não necessita disso. Agora, falando do livro, essencialmente poético, predomina a subjetividade, né, os sentimentos, as expressões do eu, expõe estado emocional do eu lírico, que eu quero deixar bem claro, já falamos sobre isso, mas eu vou deixar bem claro, o eu lírico não é o poeta. O poeta é um ser do mundo real, o eu lírico é um ser do mundo imaginário, né? Dali do mundo literário, melhor dizendo. Ele é uma invenção, uma voz que fala no poema, mas que não tem uma forma definida. Tá? Ele pode se valer da boca do leitor da vez. Seus pensamentos e pontos de vista também são expostos, né? Do ponto de vista do eu lírico, são expostos através do lírico. Há uma combinação de sons, ritmos e significados, sabe? O lírico ele tem uma preocupação muito grande com ritmo, com sonoridade. Não que o épico também não tenha, o épico, a epopeia também não tenha, né? Havia essa preocupação, sim, né? Mas no lírico isso é essencial. Nós temos aí o exemplo de textos líricos. O soneto, que é um poema de 2 quartetos, 2 tercetos. Né? As 2 primeiras estrofes têm 4 versos, as 2 últimas têm 3. Isso no formato italiano. No inglês inverte. A ode, que é um canto, um poema de exaltação. Né? Vai falar, vai exaltar. Não seria como o épico? Não, porque o épico é longo e a ode. Os textos líricos todos são muito curtos. Tá? O hino, que é um poema destinado a glorificar a pátria ou louvar divindades. A elegia, que tematiza acontecimentos tristes ou a morte de alguém. O idílio e a época, poemas bucólicos, ou seja, que falam do campo, da natureza, né? São pastoris, mas há diferenças. A época difere do idílio por apresentar diálogo. Então, na época, você vai ter, né, um diálogo entre personagens ali, coisa que você não encontra no idílio. O epitalâmio, que é uma homenagem às núpcias de alguém, então alguém vai casar, você faz um poema de casamento, né? Um poema dedicado aos noivos. A sátira, que é uma censura aos defeitos humanos, muito parecido com a comédia, né? Seria a comédia feita na poesia, tá? Então, censura aos defeitos humanos, mostra o ridículo de uma dada situação. Ridículo aqui assume aquele sentido de aquilo que deve ser daquilo que se deve rir, né? Aquilo que é risível. Não necessariamente tem que ser engraçado, você tem que achar graça, mas a situação é risível, assim, só rindo, né? Sabe aquela pessoa, poxa, só rindo um negócio desse? É nesse sentido, tá? Da sátira. E o texto dramático, o gênero dramático, ele é a representação de um acontecimento por atores, isso é uma característica do dramático, ele precisa de atores que representem aquilo, ele é feito para o teatro, se completa no teatro, apresenta diálogos, monólogos ou a parte. Diálogo você sabe, né? Quando 2 pessoas conversam, monólogo, quando a pessoa fala, né? Como estou fazendo aqui agora, gravando essa aula e eu tenho a intenção do receptor, que são vocês, meus queridos alunos. Mas aqui, para quem está me vendo, eu estou falando sozinho, estou num monólogo aqui. E tem os apartes, né? Os apartes são aquelas falas que parece que estão fugindo da cena, sabe? Quando o ator ele está naquela cena e aí do nada, assim, de repente ele para e se vira para a plateia como se naquele momento ninguém estivesse vendo, como se a cena tivesse congelado e ele tendo a consciência de que aquilo ali é uma peça, ele virasse para o lado e conversasse diretamente com a plateia. Entendeu? Então é um à parte, a coisa está à parte do texto.
No texto dramático, a indicação das personagens no início de cada fala. Tá? Você vai perceber isso quando a gente estudar o texto dramático mais a fundo. Há a presença de rubricas, a presença de luzes, cores e sons, cenários e vestimentas, no caso do teatro, que completam o texto, né? Que junto com o texto dão a coisa por acabada. São exemplos de textos dramáticos. A tragédia, que é um fato trágico que causa catarse. A gente vai falar disso aqui, do que é catarse, a quem assiste, ou seja, provoca alívio emocional da audiência, inspira dó e horror. Temos a comédia, que é o fato cômico que causa riso. A tragicomédia, que é a mistura de elementos trágicos e cômicos. Né? É o engraçado e ao mesmo tempo triste. A farsa, que é caricatural, é um texto de crítica à sociedade, porém sem questionar valores. Ninguém está a fim de questionar se está certo ou errado, mas apenas, né, joga para a galera. Ri, debocha e você tira suas conclusões. Temos o alto, que é feito em versos, né, é uma peça teatral, é um texto teatral, mas ele é escrito em versos, e apresenta personagens simbólicos que mostram o lado negativo ou positivo dos sentimentos humanos. Tá bom, galera? Então, é isso. Agora a gente vem aqui a gente dá uma pausa, né? Para e continua. Agora a gente para. Mas daqui a pouco tem mais vídeo, a gente vai continuar esse papo. Beleza? É isso aí. Fui!